dia, amados, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã de hoje eu vou compartilhar com vocês algo da parte de Deus que o Senhor falou comigo nessa madrugada, lá em Isaías capítulo número 59. A versão que eu tenho aqui é a versão contemporânea, então eu peço que vocês acompanhem na sua Bíblia aí com cautela, com cuidado e com zelo, para que nós consigamos entregar a mensagem que Deus nos passou no dia de ontem, tá bom? Essa madrugada, na verdade. Vamos à leitura? Isaías capítulo número 59. Olhem e vejam. O braço do Eterno não foi apontado. Ele ainda pode salvar. Os ouvidos do Eterno não estão obstruídos. Ele ainda pode ouvir. Tá vendo aí, irmãos? Que bênção. Não há nada de errado com Deus. O erro está em vocês. E aí, amado? Existe alguma sombra de erro em Deus ou o erro está conosco? Vamos prosseguindo. A vida torta de vocês foi o que os separou de Deus. Seus pecados estão entre vocês e Deus, e Ele agora não os ouve. Suas mãos estão encharcadas de sangue, seus dedos respingados de culpa, seus lábios manchados de mentira, sua língua é inchada de tanto falar obscenidades. Ninguém defende os corretos. Ninguém age de forma justa. Eles confiam em ilusões, contam mentiras, engravidam de maldades e dão à luz pecados. Olha aí, irmãos. Olha que coisa tremenda. Olha só. Vida torta nos separou. Os nossos pecados nos separam de Deus e por isso Ele não nos ouve. A nossa mão está encharcada de sangue. A gente pensa que o sangue, na verdade, é algo físico, que é o sangue mesmo que nós conhecemos, mas na verdade, quando a Bíblia está falando de sangue aqui, além desse sangue físico, ele fala do sangue das almas que nós matamos ao longo do tempo, né? Com mentiras, olha que ele vai falando aqui, ó. Seus dedos respingados de culpa, seus lábios manchados de mentira. Quantas pessoas nós já destruímos, irmãos, contando mentiras sobre elas. Na verdade, a gente nem sabia. A gente inventou da nossa cabeça ou ouviu de alguém. Na verdade, nunca buscamos saber a verdade sobre aquilo, né? E aí continua. Sua língua inchada de tanto falar obscenidade. E aí, irmãos? Será que nós não temos visto isso? Ninguém defende o correto. Ninguém age de forma justa. Eles confiam em ilusões, contam mentiras, engravidam de maldade e dão luz ao pecado. Olha que mistério aí, irmão. Chocam ovos de serpente e tecem teias de aranha. Coma um ovo e morra. Quebre um ovo e coma uma serpente. As teias de aranhas não servem para nada, para fazer nada. Casacos ou mantos. Ninguém consegue usar roupas tecidas com elas. Elas tecem a maldade, chocam a violência, competem na corrida para fazer o mal e correm para ser os primeiros a matar. Planejam e tramam mal, pensam e respiram mal e deixam um rastro de vida arruinada atrás de si. Eles não sabem nada sobre a paz e menos ainda sobre a justiça. Constroem estradas tortuosas e não há paz para o infeliz que anda nelas. Estando longe dos procedimentos justos, nem perto de uma vida correta, ansiamos pela luz, mas afundamos na escuridão. Ansiamos por claridade, mas tropeçamos na noite. Como cego, andamos lentamente ao longo da parede, tateando no escuro sem enxergar coisa alguma. Arrastamos em plena luz, como mortos, mas ainda assim nos movendo. Estamos como um urso, urrando, fazendo como pombas, gemendo, clamando por justiça, mas não há nem sinal. Esperamos salvação e não há nem pistas. Nossas maldades se amontoam diante de Deus. Nossos pecados se levantam e nos acusam. Olha aí, irmão. Nossas maldades nos olham de cima para baixo e sabemos bem o que fizemos. Olha aí. Ah, mas eu não sei o que eu fiz. Cuidado, irmão. Você sabe, mas você não quer admitir que você errou. Vamos lá.
Zombamos do Eterno, negamos o Eterno, não seguimos nosso Deus. Olha aí, irmão. E aí? Espalhamos calúnias, incitamos a rebeldia, incubamos mentiras, resmungamos malícia. A justiça foi suprimida, a equidade foi banida e deixada de lado. A verdade cambaleia rua abaixo e não se encontra honestidade em lugar algum. O bem não existe mais na prática. Qualquer um que rejeita o mal é espancado e roubado. O Eterno olhou e viu a maldade de espreita no horizonte, tanto mal, nem sinal de justiça. Ele não conseguiu acreditar no que via, nenhuma alma viva para corrigir aquela situação terrível. Assim, ele mesmo assumiu a obra de salvação, louvado seja Deus. Olha Jesus aí se manifestando. Encorajado por sua justiça, ele se vestiu de justiça, usou-a como armadura, da salvação fez um capacete, vestiu juízo como uma capa e pôs um manto de paixão sobre os ombros. Ele fará cada um pagar pelo que fez. Fúria contra os adversários, deserto para os inimigos. Até as ilhas mais distantes receberão o seu castigo. Olha aí, irmãos. No ocidente temerão o nome do Senhor, e no oriente temerão a glória do Eterno. Aleluia! Porque ele chegará como um rio na época de cheia, preste a se tornar uma torrente pelo vento do Eterno. Eu chegarei a Sião como redentor dos habitantes de Jacó que abandonaram seus pecados. É o decreto do Eterno. Quanto a mim, diz o Eterno, esta é a minha aliança com eles. O meu espírito e as palavras que pus em vocês não deixarão lábios de vocês, nem dos seus filhos, nem dos seus netos. Continue a repetir essas palavras e nunca pare de repeti-las. Esta é a ordem do Eterno. Amém, irmãos? Olha só que palavra maravilhosa. Eu fui dando algumas pausas para que a gente conseguisse entender o contexto daquilo, mas eu vou fazer um breve resumo aqui daquilo que o Senhor falou comigo, irmão. Olha só. Os ouvidos do Eterno, do Todo-Poderoso, não estão tampados, nem as suas mãos amputadas, para que ele não possa fazer algo. Sabe o que faz a separação da gente com Deus, irmão? É o pecado. Muitas das vezes nós nos achamos corretos demais, porque estamos na igreja, porque somos cumpridores dos nossos deveres e temos uma vida, entre aspas, reta. Mas a retidão mesmo, irmão, está em obedecer a Deus em tudo. Um certo homem, a Bíblia fala de um jovem rico, ele chegou para Jesus e falou assim: olha, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna que o senhor está pregando aí? Aí Jesus chega para ele e fala: pratica os mandamentos que Moisés os ensinou. E ele falou: quais mandamentos? Ele: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo, não roubar, não adulterar. Jesus Cristo citou alguns mandamentos. Ele falou: tudo isso eu pratico desde minha mocidade. Jesus olha bem para ele e fala: olha, então só te falta alguma coisa. Vende tudo que tem e me segue. Dá aos pobres e me segue. E aí, irmãos, a Bíblia fala que aquilo pesou o coração do jovem rico, porque ele tinha muitos bens. Tinha muitas coisas. Então, nós vemos que a vida daquele jovem foi uma vida reta, aos olhos dos homens. Ele tinha prosperidade financeira, ele servia a Deus da forma dele. Nós entendemos que esse jovem rico tinha uma vida íntegra, porque ele não roubava, não matava, não adulterava, tinha uma vida certa perante Deus, né? Mas por que Jesus Cristo colocou isso como precedente, como condição para que ele pudesse herdar a vida eterna? E aí a Bíblia fala, aí Jesus Cristo no seu complemento de passagem falando com os seus apóstolos, ele falou: olha, quão rico é, quão difícil é um rico
entrar no reino dos céus. Mais fácil é um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar adiante do reino dos céus. Sabe o que significa isso, irmão? E aí a gente volta para a Bíblia novamente. Porque aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Muitas das vezes nós estamos tão apegados a esse mundo, tão apegados a tudo, material, que esquecemos do principal, Deus. O que nos faz separação de Deus é o pecado. O que nos separa do Senhor é os erros que cometemos ao longo dos anos. Nós vamos ver Jó, que o próprio Deus dá testemunho de um homem, olha, é íntegro, reto, se afasta do mal. Satanás fala, pera, é lógico, o Senhor dá tudo que ele tem, tudo que ele quer. Mas tira dele para você ver se ele não vai resmungar, vai murmurar, vai reclamar. E aí ele chega e faz o que tem que fazer. O diabo tira tudo dele. E aí a Bíblia fala que ele começa a reclamar e murmurar. Não amaldiçoa Deus, porque em momento algum ele amaldiçoou Deus. Ele reclamava da sua situação. Ele fala, olha mulher, você fala como uma louca, não sabe, você está me mandando eu abandonar meu Deus e morrer, você não sabe, você fala como uma louca. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu nasci nu e vou voltar nu. Eu não tenho nada, tudo é dele. E se ele tirou, porque ele quis que fosse assim. Mas ele começa a reclamar da sua situação. E aí no capítulo 38, quando Deus chega em Jó e fala, olha Jó, por que você fez tão difícil a situação? Por que você complicou tanto a situação a ponto de ser tão difícil entender a sua lógica? Mas eu vou te explicar mais ou menos para que você consiga entender. Você estava na criação do mundo, no céu, na terra. Você criou as árvores, fez a separação do mar e da terra. Você fez alguma coisa, Jó? Se você fez, me explica. Se você conhece, me explica. Em momento nenhum, Jó olhou e falou... Ele não sabia o que falar. Nós temos muitas das vezes, queremos questionar a Deus pelos nossos erros, pelas nossas faltas. Sabemos que fizemos errado, mas a gente vai questionando a Deus, falando, Deus, eu não mereço isso. Como não merece, irmão? Se Deus sabe o porquê, e o porquê Ele está te provando dessa forma, e o porquê Ele permitiu, entenda bem, permissividade não é a vontade. A permissão de Deus não significa que é a vontade dEle. A vontade dEle é que nós sejamos fartos, cheios de bênção, ricos em toda sorte de vitória da parte de Deus. Mas infelizmente o pecado nos separou de Deus. O pecado dá origem. Isso nos faz separação entre Deus. E a melhor coisa, e a Bíblia fala que aquele que confessa alcança misericórdia. Confesse, irmão, para Deus o seu erro. Admita que você errou e tente mudar. E Deus vai dar uma visão totalmente diferente do que é amar e servir a Ele. Pense nisso, amado. O que nos faz separação entre Deus é o pecado. Não fique dando desculpas. Admita quando você erra. Reconheça o seu erro, confesse o seu erro e faça aquilo que é necessário para mudar. E quando confessar, irmãos, eu vou te dar uma dica. Não é para confessar para os homens, confesse para Deus. Vai para o teu canto, fale com Deus, explique, coloque todas as suas situações perante Deus. Admita o seu erro. E se conserte. Porque quando você confessa para os homens, vira fofoca. Se não foi nada acerca da sua vida conjugal que atrapalhe o seu casamento, se você for casado. Porque se você for casado, e como você é uma só carne, você tem que chegar para o seu companheiro ou sua companheira e falar, olha, eu fiz isso de errado, e eu quero me consertar, me ajuda, me perdoa.
Se a pessoa puder te perdoar, a Bíblia fala que ela alcançou misericórdia. Mas se ela não pôde te perdoar, você fez a sua parte. Pense nisso, amado. Se coloque diante de Deus. Medite nas Escrituras. Isaías capítulo de número 59. Leia toda ela, mastiga, medita e busque na presença de Deus aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Fica na paz do Senhor. Jesus lhe abençoe e lhe conceda uma semana rica de vitórias. Amém? Tchau, tchau.